Olá, pessoal. Hoje mais um encontro da nossa disciplina de metodologia científica e dando continuidade aos nossos projetos, às estruturações de projeto, a gente vai falar hoje sobre o tópico da revisão de literatura. É um dos tópicos que os alunos têm mais dúvidas, principalmente na construção e do que deve ter na revisão de literatura. Então, a revisão de literatura ela vem trazer para o seu trabalho as coisas, os temas e os assuntos mais atualizados sobre a temática do que você está pesquisando. Serve também de base para que você possa construir o seu trabalho. Então, se você tem uma boa revisão de literatura com os dados e os temas mais atualizados sobre o que você está pesquisando, isso enriquece muito o seu trabalho, porque você vai estar de acordo com o que a comunidade científica está trabalhando, das últimas descobertas da comunidade científica sobre o seu tema, e o seu trabalho vai ter um embasamento melhor. Não adianta você querer fazer um trabalho hoje com dados e com temáticas de 15, 20, 25 anos atrás. É comum a gente observar. A ciência, ela se atualiza constantemente. Então, é importante para o seu trabalho de pesquisa, para a sua temática, para o seu projeto, que você saiba lidar com os dados mais atuais sobre o que você está pesquisando. Então, a gente tem aqui um pequeno tópico, uma pequena definição da revisão de literatura implique detectar, consultar e obter referências e outros materiais úteis para o propósito de estudo, dos quais se extrai e recompila as informações relevantes e necessárias para delimitar o problema de pesquisa. Significa localizar e resumir os estudos sobre o tema. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender um pouco sobre revisão de literatura, como construir uma boa revisão de literatura, o tamanho da revisão de literatura, tudo isso é muito importante. Saber o que selecionar para colocar na nossa revisão de literatura. Porque hoje a ciência é tão rápida, a comunidade científica, quem vai ler seu trabalho, não se dispõe mais de tanto tempo como antigamente para fazer isso. Então a leitura tem que ser rápida, clara e objetiva. E a revisão de literatura, às vezes, ela se torna o maior tópico do seu trabalho, o tópico que tem mais páginas. Então a gente precisa que ela seja clara, objetiva e diga o que tem que dizer, tá? Porque às vezes o leitor ele não tem mais tempo, não tem mais disposição para ler um trabalho muito grande, porque já tem que ler vários outros trabalhos sobre aquele tema. Então a nossa revisão de literatura deve ser seletiva, ela deve ter fontes primárias, secundárias e terciárias. O que significa essas fontes primárias, secundárias e terciárias? São as fontes onde você vai buscar, a qualidade da fonte onde você vai buscar a sua revisão de literatura. Se você vai falar sobre agronegócio, sobre produção agrícola, sobre agricultura e todos os assuntos vinculados a isso, você tem que buscar nas fontes mais precisas e mais atualizadas sobre esse tema, tá? Então, ela deve ter uma fase de revisão, de detectação, de consulta, de extração e de integração. Tudo isso faz parte da nossa revisão de literatura. Então, a gente vai pesquisar, vai revisar, vai achar, vai compilar e vai consultar. Tá? Hoje, a fonte mais abrangente de dados da revisão de literatura é na internet. Você consegue encontrar nos portais e nos sites boas fontes de dados para a sua revisão de literatura, tá? Então, o que a gente busca na nossa revisão de literatura? O que vai constar na minha revisão de literatura? Pode ser tudo isso, pode ser parte disso, não tem problema, tá? Mas a gente vai buscar teorias, variáveis e definições, dados, afirmações ou hipóteses, abordagens, instrumentos, métodos, exemplos e casos. São coisas que a gente vai colocar na nossa revisão de literatura sobre o nosso tema. Coisas que, ao longo do trabalho, o leitor, se tiver alguma dúvida sobre alguma determinada teoria, algum determinado dado, que você gerou no seu projeto de pesquisa, ele vai lá na revisão de literatura, vai verificar, opa, esse dado está de acordo com o autor fulano de tal de 2020, então é um dado atualizado. Esse pesquisador que escreveu esse trabalho aborda a teoria de 2019, então está atualizado. Então, o leitor, quando tiver qualquer dúvida e tiver qualquer exclamação, vai lá na sua revisão de literatura e verifica se o que você está falando está de acordo com as teorias usadas hoje e se não está muito distoante do que a comunidade científica está apresentando atualmente. Então, aqui, quais serão as minhas referências bibliográficas? Podem ser tiradas de livros,
de artigos de revistas acadêmicas, científicas, os chamados journals, de exposições e trabalhos apresentados em atos acadêmicos, congressos, seminários, etc., teses, dissertações, monografias, entre outros. Tá? Esses, entre outros, aqui eu já vi trabalhos citando na sua revisão de literatura, reportagens de revistas, vídeos do YouTube, reportagens de jornais vinculados na mídia. Então, onde você considerar que tem uma fonte importante para o seu trabalho, você pode colocar na sua revisão de literatura. Onde é que a gente obtém isso? Em bibliotecas físicas, que são as bibliotecas das escolas, que você tem acesso hoje, e em bibliotecas eletrônicas, como bases de dados, livrarias virtuais, etc. Nesse ponto, para as pessoas que moram em cidades do interior que não contam com uma vasta biblioteca, ou que não constam até de biblioteca, o que é muito comum nas cidades brasileiras, as bibliotecas eletrônicas, que é a própria internet, são uma ótima fonte de dados. Tá? Você consegue achar trabalhos publicados recentemente na internet, o que facilita e muito o nosso trabalho. Tá? Então aqui, como eu falei para vocês, os periódicos científicos são institucionalizados, que são de instituições, o IFTO, a UFT, USP, Unicamp, todas têm as suas bases de periódicos institucionalizados, ou seja, elas fazem publicações. Tem os comitês científicos dentro de várias universidades, tem os comitês ali dentro que constroem revisões bibliográficas, eles constroem teses e aí fornecem as revisões bibliográficas. E nós temos o sistema Double Blind Peer Review. O que é que significa isso? Dentro do tema que você quer pesquisar, você pode encontrar trabalhos que foram analisados por 2 ou 3 pessoas que nós chamamos de sistema cego, Double Blind. Essas pessoas analisam os trabalhos, elas não sabem quem escreveu o trabalho, e a partir desses trabalhos são construídos teorias, dados, tá? E são publicados esses trabalhos na internet. Então, assim, na internet hoje é o melhor local para você pesquisar, pela quantidade, pela qualidade e pela disponibilidade em relação ao tempo desses periódicos científicos que a gente está falando. Tá, mas aí eu resolvi ir para a internet, professor. Onde é que eu vou pesquisar? Então, alguns websites em busca de referência. Nós temos o Cielo, né? Cielo.br, portal de periódicos da CAPES, tá? O periódicos.caps.gov.br, que a gente também pode pesquisar e publicar aqui, e é o que eu mais utilizo, que é o Google Scholar, scholar.google.com.br. Diferente da barra tradicional do Google tradicional, esse site do Google Scholar, ele vai nos mostrar artigos científicos. E é interessante que você tem toda a facilidade, como você tem facilidade no Google tradicional, você também tem uma facilidade dentro do Google Scholar. A gente pode colocar palavras-chave, marcadores ou termos de busca que devem ser normalmente retirados da ideia ou tema da formação do problema. Os termos de busca devem ser precisos e concretos. Então, você resolve pesquisar a produção de arroz no Tocantins. Aí você vai fazer a sua base literária, a sua revisão de literatura, e você vai colocar lá palavras-chave. Tocantins, produção de arroz. E aí vai mostrar os trabalhos acadêmicos que são relacionados com esse tema. E ele mostra até por data. Então, se você quiser escolher de 2010 a 2020, vai aparecer só esses trabalhos acadêmicos. A partir do momento que você tem acesso a esses trabalhos acadêmicos, que você lê, você vai construir a sua revisão de literatura. Os dados e teorias que estão nesses trabalhos, você vai colocar no seu trabalho de pesquisa. Tá? Professor, é copiar e colar? Você vai pegar aquela ideia e vai fazer a citação daquele autor que você pesquisou. Tá? A gente vai ter uma aula para falar sobre como a gente vai fazer essas citações, tá, pessoal? Então, algumas questões sobre a revisão de literatura, questões importantes. A referência se relaciona com o meu problema de pesquisa? Eu tenho que procurar, claro, uma referência que se relaciona diretamente com a minha pesquisa, senão não tem por que eu colocar aquilo lá. Eu vou falar sobre produção de arroz, e aí eu vou pesquisar uma referência sobre a condição das estradas na região de São Paulo. Não tem por que eu fazer isso. Tá? Como a revisão de literatura se relaciona com o meu trabalho de pesquisa? De que forma? Será que é pela geração de dados?
que eu pesquisei e obtive na minha revisão bibliográfica? Será que eu vou utilizar uma teoria que já existe na base científica, na revisão de literatura e usar no meu trabalho? Quais aspectos a referência aborda? Será que eu vou tratar de aspectos que são ligados diretamente ou indiretamente sobre o meu trabalho? E se for de forma indireta, até quando vale a pena citar dados de forma indireta? Ela ajuda a desenvolver o meu estudo de maneira mais rápida e profunda, e isso é muito importante, porque eu não posso simplesmente fazer uma consulta numa base, num artigo científico que vai me dar uma outra ideia, que eu vou pesquisar um outro artigo, vai me dar outra teoria, então eu não posso me aprofundar muito, como eu falei para vocês. A gente não pode mais perder tanto tempo com coisas que não são diretamente importantes para a nossa pesquisa. Tá? De que visão e perspectiva aborda o tema? Psicológica, econômica? Tá? O meu tema vinculado à minha revisão de literatura tem uma abordagem econômica, uma abordagem ambiental. Como é que eles vão se relacionar? Então, quando a gente vai fazer a análise das referências, a gente considera algumas coisas. Então, a gente faz uma proximidade ou semelhança com a nossa formulação, qual é a utilidade daquela base bibliográfica para o nosso trabalho. A gente usa uma semelhança com o nosso método e amostra. Autor de um determinado trabalho científico. Nós estamos fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, só que numa área diferente. Nós utilizamos a mesma teoria que ele utilizou, só que numa área diferente. A data da publicação e divulgação, isso é muito importante, pessoal. Quanto mais recente for, melhor. Eu não posso simplesmente estar escrevendo um trabalho hoje, em 2021, e pegar uma teoria de 1998 ou de 2000. Quanto mais recente for. Quanto mais recente quanto, professor? Depende muito da área que você está pesquisando, porque infelizmente, tem algumas áreas que os trabalhos são de 10, 20 anos atrás, os mais recentes. Ah, professor, por quê? Tem uma série de coisas. Talvez seja uma área que ninguém se interessou, talvez seja uma área que não tenha novidades, por enquanto. Mas a média, pessoal, eu gosto de utilizar no máximo 10 anos para cá. Os meus trabalhos eu tento pegar teorias que sejam de 10 anos para cá, tá? Para ter o mais recente possível. Que também envolva uma pesquisa empírica, que envolva a coleta e análise de dados, trabalhos que envolvam trabalho numa pesquisa empírica, tá? E um rigor e qualidade do estudo. Dentro daqueles periódicos que nós falamos, dos journals, dos jornais que publicam os artigos científicos, eles têm qualidade, nós chamamos de qualis, né? Então, tem de qualis C até A. Então, C é uma qualidade mais inferior e A são os de melhores qualidades. Quando vocês verem aquelas revistas Nature, Excelsior e várias revistas científicas de renome internacional, pode ter certeza que o qualis dela é o qualis A. Então, se vocês encontrarem para a revisão bibliográfica de vocês artigos que foram publicados em revistas de qualis A, então pode ter certeza que a revisão bibliográfica de vocês é uma revisão de excelência. Porque às vezes a literatura é internacional, mas não nacional. Acontece muito isso, de ter apenas literatura internacional, infelizmente não nacional. E se nós não tivermos literatura nacional e apenas internacional, pode ter certeza que ela está escrita em inglês. Então, nosso inglês tem que ser muito bom também, para que a gente possa ter acesso a essas literaturas internacionais. Bom, estou fazendo minha revisão de literatura, já escolhi o tema, o problema, os objetivos, a minha metodologia. O que é que vai nos revelar a nossa revisão de literatura? Bom, ao fazer minha pesquisa, pode revelar que existe uma teoria completamente desenvolvida e nova, que existem várias teorias que podem ser aplicadas ao nosso problema de pesquisa. Ou seja, eu estou trabalhando uma pesquisa e que vários teóricos, vários autores já fizeram várias teorias sobre ela. Que existem partes e fragmentos da teoria com algum respaldo. Tá? Então, alguma parte ou fragmento ou alguma coisa de uma teoria nova tem algum respaldo, ou seja, ela é válida. Que existem descobertas interessantes, mas parciais. Então, tem uma descoberta interessante que pode ser aplicada a uma parte do meu problema, mas não ao meu problema inteiro. Que existem somente orientações ainda não estudadas, ideias vagamente relacionadas com o problema de pesquisa. Que eu também posso desenvolver uma teoria acima disso aqui. Então, eu tenho um projeto de pesquisa, eu tenho um problema. Não existe, eu pesquisei na revisão de literatura,
não existe nenhuma teoria ou ninguém que trabalhou com aquele tema, então eu posso ser o primeiro a trabalhar com aquilo ali e abrir a ideia para vários outros pesquisadores trabalharem com aquilo lá, tá? Embora não se refira ao problema específico da pesquisa, a literatura pode ajudar a se orientar. Então, sim, eu tenho uma ideia, tenho um problema, quero seguir por um determinado caminho daquele problema. Ao fazer a revisão de literatura, ela vai me dizer se o caminho que eu estou seguindo é o correto, é o mais viável, é o mais interessante, tá? Como selecionar as referências ou aproveitar a sua leitura? Então, nós fazemos uma pré-leitura. Então, coloquei lá no Google, no Scholar, digitei as palavras de pesquisa, me deram um monte de artigos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um reconhecimento que examina as palavras-chave, folha de rosto, os índices, a bibliografia, as citações ao pé da página, o prefácio, a introdução e a conclusão. Tratando-se de livro, percorrer a introdução e o final. Tente localizar 50 referências. Então, eu vou fazer uma pré-leitura. Vou ler o trabalho inteiro? Não. Essa pré-leitura vai me dar apenas alguns dados que eu preciso. Começo pelo tema, palavras-chave, vou para a introdução e conclusão. Se aquilo lá me interessar e eu ver que está dentro do que eu preciso, então eu vou continuar para a leitura seletiva. Somente as informações que podem contribuir sobre o problema que serão selecionadas. Elimino o dispensável para fixar o que realmente interessa. Então, dentro do meu artigo, eu vou eliminar o que não me interessa e vou pegar só o que me interessa. Então, eu tenho uma leitura crítica também. Capacidade de escolher as ideias principais e diferenciá-las entre si das secundárias. De uma visão geral, maior que a análise, maior que a síntese. Então, eu vou começar a fazer uma leitura crítica do que eu selecionei, o que é que vai realmente me importar e o que é que eu vou poder utilizar. E aí eu faço uma leitura interpretativa. Procura saber o que realmente o autor afirma e que informações transmitem para a solução dos problemas formulados na pesquisa. Hipóteses, teses, provas e conclusões. Então, selecionei o que eu quero. Fiz uma seleção. Eu vou fazer uma segunda seleção através da minha leitura crítica. O que é que vai servir para mim? Eu fiz uma leitura do que eu quero. Dentro da minha pesquisa, esses assuntos me interessam. E o que é que eu vou querer daquilo lá? E a partir daí eu faço uma interpretação. Tem que ler muito, tem que praticar muito, pessoal. Para uma leitura eficiente, deve-se seguir algumas regras básicas. Não ler sem um objetivo definido. Qual o propósito da leitura? Então, eu vou querer saber, dentro da minha leitura, a produção de arroz do Tocantins em 2019. Então, eu quero saber isso. Então, eu vou ler aquilo lá. Seja crítico avaliando o texto lido. Para que serve essa leitura? Como o autor está demonstrando o tema? Qual a ideia principal do texto? O que eu estou aprendendo com esse texto? Vale a pena continuar a leitura? Então, essas são perguntas que eu vou lendo ao longo, que eu vou me fazendo ao longo da leitura, porque eu não posso perder tempo. Tem uma pilha de livros e artigos para eu ler, eu não posso ficar perdendo tempo numa leitura que não está interessante, que eu já sei que não vai me dar nada. Busque saber a autenticidade do texto. Quem escreveu, quem é o autor, como é que ele fez isso, quando, faz tempo, onde, foi no Brasil, foi internacional, é original ou cópia? É plágio? Se for plágio, eu já passo longe. Por que via chegou até você? Se eu fui num periódico, se eu fui num site de uma revista de Qualis C, Qualis B, Qualis A, ou se foi por um grupo de WhatsApp. Se for por grupo de WhatsApp, eu nem chego a cogitar. Se for por e-mail, nem chego a cogitar. Então, vocês têm que saber que a fonte de pesquisa de vocês deve ser livros ou os artigos na internet. Não se preocupem com o grupo de WhatsApp, nem com e-mail, nem com qualquer outra fonte que vocês não conheçam. Preste atenção nas palavras-chave que indicam a ideia principal contida no texto. Aquelas palavras-chave que vão me direcionar se aquele texto para mim é importante ou não. Tá? Então, produção de arroz no Tocantins. Eu vou pesquisar palavras-chave. Produção de arroz, Tocantins, os últimos 5 anos. Se eu achar lá laranja, Mato Grosso do Sul e 10 anos, não me interessa. Evite sublinhar um texto na primeira leitura. Faça uma leitura de reconhecimento e em seguida realize uma leitura reflexiva. Tem muita gente que se confunde, pessoal, e acaba perdendo bons textos, porque já na primeira leitura já começa a sublinhar, já começa a destacar, já começa a citar coisas que já está sendo feito. Não façam isso. Façam uma primeira leitura de reconhecimento. Façam uma primeira leitura. Verifiquem se é aquilo lá que vocês querem. E aí façam uma leitura de reconhecimento. E aí uma leitura reflexiva. Seguindo esses 3 passos, vocês não vão perder tempo com textos que não lhe interessam.
Bom, um bom marco teórico não é aquele que contém muitas páginas. Às vezes as pessoas acham que a revisão de literatura deve ter um camalhaço de páginas. Não é isso. Uma boa revisão de literatura deve ser clara, objetiva e ter apenas os dados referentes à sua pesquisa. Construir um marco teórico não significa apenas reunir informações, mas também ligá-las e interpretá-las. Então, não adianta eu começar um tema e no meio da revisão de literatura ou logo abaixo eu começar com outro tema. Tem que ter o link, tem que ligar, tem que ser interessante. Responda, procuramos em algum lugar onde havia teses e dissertações sobre tema de interesse? Ótimo. Recorremos ao menos a 2 bancos de dados ou referências? Sim. O que são bancos de dados? Vocês vão procurar no Google Scholar uma revista, e dentro dessa revista tem vários artigos. Não pegar os artigos da mesma revista, procurar vários bancos de dados, ou então pegar da internet, pegar de livros. Pedimos referências de pelo menos 5 anos atrás até os dias de hoje? Ótimo. Quanto mais recente, melhor. Procuramos em diretórios, sites de busca e espaços apropriados da internet? Sim, ao menos 3. 3 journals, 3 textos, tá bom? 3 vídeos do YouTube. Lembrando, pessoal, que esses vídeos do YouTube, normalmente eles citam o autor e citam de onde vem e a data de quando foi feito aquele vídeo, tá bom? Consultamos no mínimo 4 revistas científicas que costumam abordar o tema e a formulação de interesse? Sim, ótimo. Então, se eu fizer esse roteiro básico, eu vou ter uma revisão de literatura atualizada e rica sobre o meu projeto de pesquisa. Tá aqui, quantas referências devem ser utilizadas para o marco teórico? Segundo as pesquisas de Saint-Pierre, 2008, não é tão recente, mas também não é tão antiga. Então, assim, teses de doutorado de 65 a 129, dissertações de mestrado de 30 a 40, monografias de 25 a 35. Eu fiz, quando estava preparando a aula, comparei com a minha dissertação do mestrado, de quantas leituras e quantos autores eu fiz, e eu encontrei o número de 68. Então, estava, assim, muito maior do que o recomendado, tá? E para as monografias de 25 a 35. O que significa de 25 a 35? Leituras que você deve fazer de 25 a 35 artigos, ou 25 a 35 autores diferentes, tá? Para que vocês possam enriquecer o trabalho de vocês. Mas, enfim, não existe uma resposta exata. Tá? Posicionamentos da revisão de literatura. Introdução como pano de fundo útil para o problema. Em um capítulo de forma organizada, articulada e detalhada. Na discussão dos resultados para comparar e contrastar os resultados que emergem do estudo. Então, esses 3 pontos aqui, eles devem servir de base para a revisão de literatura de vocês. Deve ser uma introdução como pano de fundo útil para o problema. Lá que eu vou consultar as possíveis respostas que outros autores estão fazendo para o meu problema. Tá? Em um capítulo de forma organizada, articulada e detalhada. Detalhes claros e objetivos. Tá? E na discussão dos resultados para comparar e contrastar os resultados que emergem do estudo. As minhas conclusões dos meus resultados da minha pesquisa, ela será contrastada diretamente com o que está na revisão de literatura. Se o que eu encontrei, fulano, autor X, encontrou, se a teoria que eu usei me deu resultados que autor X encontrou também. Ok? Bom, é isso. Até a próxima. Obrigado pela companhia.